A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal IBD, meu primeiro seminário, e estou começando um novo projeto, que é trazendo também para o nosso canal, além das lições bíblicas dos adultos também, as lições juvenis e as lições dos nossos jovens, que são lições escritas pela a nossa CPAD. O assunto está muito interessante, que vai ser a carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, com o tema O cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Vai ser muito bom. E nessa primeira carta, nós vamos ver detalhes importantes que Paulo vai apresentar para nós. E nesta primeira lição de hoje, que diz sobre a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, nós teremos informações do que vai ser as nossas lições posteriores. E nesta primeira lição, nós temos como texto do dia, como nosso texto básico, como nosso texto áureo, algo assim muito importante que vai dizer assim o nosso texto do dia. Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Jovem, lembra-se bem que João vai escrever que vós sois jovens, sois fortes e já vencestes o maligno. Por que já venceu o maligno? É porque sobre a sua vida está a marca do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A marca do sangue é que vai fazer toda a diferença. Então nós fomos comprados por um bom preço. E esse preço é um preço de sangue. A síntese diz assim: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis firmados no amor e promove a unidade da igreja. Temos que ter maturidade espiritual. E a igreja de Corinto, embora fosse uma igreja muito dinâmica, uma igreja muito forte, uma igreja muito poderosa em suas ações, ela também era uma igreja de pessoas imaturas, pessoas que não buscavam ter, na verdade, um compromisso com o Senhor e com a palavra. Nesta lição, nós vamos apresentar alguns objetivos que são expor e explicar a autoria e a data, descrever o contexto que essa carta foi escrita e também o contexto da cidade e mostrar as principais características desta carta. Com certeza vai ser uma bênção. Você já conhece essa epístola de Paulo aos Coríntios? Se não conhece, eu lhe convido a você a ler toda a 1 Coríntios, enquanto nós vamos estar estudando durante esse trimestre, ok? O texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 ao 6, que diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver Paulo, ele aqui já vai se apresentar como sendo o que está escrevendo a carta, o responsável e autor da carta. A introdução vai dizer assim: nesse trimestre estudaremos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nessa primeira lição vamos apresentar uma visão panorâmica da carta e seu contexto. Veremos também quem é o autor e a ocasião e o motivo da epístola. Em seguida, veremos um panorama da cidade e das comunidades judaica cristã
que ali residiam e as principais características da carta. Então nós vamos ver aqui, nessa primeira lição, uma visão geral do que o autor pretende no decorrer desse trimestre. E com certeza vai ser muito bom para nós, porque nós temos uma visão geral do que está acontecendo, um panorama geral do contexto que está acontecendo para que esta carta fosse escrita e trazida a nós essas informações. Qual é então a autoria, a data e o local e o propósito da escrita desta carta? Você vai entender também, ao ler esta carta, que esta carta é uma resposta que Paulo está dando aos irmãos de Corinto. Ou seja, o que nós entendemos então? Que além dessa carta, existem outras cartas que foram escritas, pelo menos mais 2 cartas que foram escritas, porque essa igreja, Paulo não fundou tantas igrejas, mas esta igreja especificamente foi fundada por ele. Outras igrejas, Paulo estava com outros e foi então, juntamente com outros pastores, outros apóstolos, que essas igrejas foram fundadas. Mas esta Paulo tinha uma preocupação e um carinho muito especial. Então Paulo, como não podia estar sempre com eles, até devido às suas viagens, ou até mesmo prisões, então as pessoas traziam para ele as suas necessidades e ele escrevia, mandava de volta a resposta daquilo que eles estavam precisando. Então aqui Paulo está respondendo, na verdade, questões que foram trazidas a ele, que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas vamos lá. Qual é a autoria e data desta carta? Diz assim: Paulo, o autor da carta. O apóstolo Paulo é o autor da primeira carta aos Coríntios. Ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios, mas era judeu. Tá? Paulo não era gentio. Paulo era judeu, porém, ele tinha a cidadania romana, por ele pertencer à corte romana. Paulo era um graduado dentro da corte romana. Tanto que você vai observar lá, no início de Atos, quando Estevão vai ser morto, Paulo estava ali participando daquela morte. Inclusive, as vestes de Estevão vai ser lançada aos pés de Paulo. Paulo também, ele vai perseguir os cristãos, porque ele pensava estar fazendo o que era correto. Mas voltando aqui, então, Paulo, ele é o autor desta carta. A religiosidade e o rigor no cumprimento da lei fizeram dele um perseguidor. Paulo, no início, era um perseguidor dos crentes, mas o Senhor vai falar com Ananias, que era para Ananias ir lá e orar por Paulo, e quando Ananias sabe quem ele é, Ananias fica com medo. Está lá em Atos, capítulo 9, de 1 a seguir. Ananias vai ficar com medo, porém, Jesus, o Senhor, o Pai, vai dizer: Ananias, não tenha medo, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu mostrarei para ele o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Então, o autor é Paulo. No momento de perseguição da igreja, ele se converte e ele vai ser, eu estudando uma lição anterior, diz que Deus já tinha estabelecido, Cristo já tinha estabelecido os seus apóstolos, mas ele precisava de um comandante que levasse o evangelho aos gentios. E Paulo foi esse comandante, esse grande servo de Deus,
que não vai medir esforços, podendo perder a sua própria vida, mas ele vai anunciar esta poderosa palavra. Paulo, ele vai ser um dos ícones muito importante no estabelecimento da igreja no primeiro século de sua existência. Qual foi a ocasião, o local e a data da carta? Paulo chegou à cidade de Corinto entre os anos 50 e 51. Vindo de Atenas, ele se hospedou na casa de Priscila e Áquila, casal de missionários que haviam sido expulsos de Roma, por meio do decreto do imperador Cláudio. Paulo permaneceu por 18 meses ali. Quando Paulo ele permanece ali 18 meses, então ele vai sentir a necessidade de fundar ali uma igreja. Por quê? As pessoas estavam se convertendo e iam precisar de um lugar para congregar. Então Paulo não perdeu tempo. Ele vai então estabelecer uma igreja nesse período que ele está ali. É claro que no princípio ele não fez isso, ele procurou os caminhos que já tinha. Só que as pessoas não quiseram receber a sua mensagem. Então ele vai procurar então estar em casa, ensinar em casa a palavra do Senhor, até que de fato uma igreja vai ser formada em Corinto. Paulo, quando chega na casa de Priscila e Áquila, diz que ele vai trabalhar, tá? Apóstolo Paulo trabalhava. A Bíblia vai dizer que ele era um fazedor de tendas. Por que isso? Porque dizia ele que ele não queria ser pesado a ninguém. Ele não queria ser um peso na vida daqueles irmãos, na vida daquela igreja. No início, a comunidade de cristãos era formada de pobres e de pessoas sem muita instrução. No início, de fato, era. Mas, agora, a igreja já começava a tomar um novo vulto. Então, precisavam de pessoas com mais capacidade, até intelectual, mas é claro, principalmente espiritual, para ensinar aquelas pessoas mais cultas que estavam chegando ao Evangelho. Até que Crispo e Sóstenes, eles eram chefes da sinagoga, também se converteram, está lá em Atos capítulo 18. A estadia de Paulo foi marcada por muitas tensões e conflitos. Essa situação provocou intensa interação entre Paulo e a igreja de Corinto, ou seja, a igreja abraçou Paulo e Paulo abraçou a igreja. Então Paulo estava constantemente em contato com a igreja para fortalecer a fé daqueles irmãos. E a primeira carta foi escrita quando Paulo ele estava em viagem missionária. Mas alguém traz informações, então ele envia a resposta por meio desta carta. Qual é o propósito da carta? O propósito é orientar os crentes depois que os da família de Cloé comunicaram que havia contenda entre os irmãos. Olha só, irmãos. Se há um perigo muito grande na igreja, é a contenda, divisão, murmuração. E a gente vai ver esse litígio entre irmãos acontecendo ali, do primeiro capítulo até o capítulo 4. Paulo vai tratar sobre esses assuntos que estavam trazendo prejuízos espirituais à igreja. Então Paulo vai orientar a igreja, aos irmãos, como deveria ser esse comportamento. O segundo motivo, o propósito foi tratar de vários problemas, como por exemplo, divisões. Se lembram que eles diziam? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Ele não falava Pedro, falavam Cefas, né? Sou de Paulo, de Cefas, de Apolo. Eu sou de Cristo. Então havia grupos nesta igreja. E grupo na igreja só atrapalha. Só atrapalha.
O grupo na igreja só é válido se eles estiverem em grupos, sim, mas em unidade, com o mesmo propósito. Senão, é um prejuízo. Você que é jovem, você sabe disso. Quantas vezes se começa um projeto com jovens e não vai à frente? Não é isso? Por quê? Por causa de problemas. Eu liderei jovens por muitos anos, pelo menos 10 anos no mínimo, eu estive liderando os jovens, estive trabalhando com os jovens, pude fazer parte da mesa diretora da UMADER, não sei se vocês conhecem a UMADER, o nosso núcleo jovem da nossa convenção SEADER. Trabalhei na nossa UMADET Teresópolis, União de Jovens, por mais de 10 anos. Então a gente sabe muito bem o que é isso. E até quando surge algum acontecimento no meio dos jovens, um vão para um lado, outro vai para o outro não quer se envolver, e quem leva prejuízo é a obra do Senhor. Então é muito prejudicial a divisão. E também, além disso, estava acontecendo fornicação, brigas internas, que as pessoas pensavam em levar o irmão ao tribunal. Está diferente de hoje? Não está. Hoje, por qualquer motivo, a pessoa está dizendo: olha, eu vou te processar, eu vou te levar para a justiça. Aí Paulo fala: será que não tem entre vós alguém com condições de julgar essas causas, visto que nós é que julgaremos o mundo? Olha só a questão, como estavam difíceis. Tinha ainda a questão acerca do casamento. Paulo vai responder às questões acerca do casamento, o que deveria ser feito ou não, e ele vai aconselhar: olha, se dependesse de mim, eu diria para vocês não casar-se. Inclusive, nós vamos tratar uma lição só sobre o casamento, que vai ser a lição 11. Vamos falar sobre o casamento. Então, Paulo vai tratar sobre isso, dizendo: olha, se dependesse de mim, eu diria para vocês para não casarem. Mas se for para vocês ficarem pegando fogo, se abrasando, então é melhor que se casem. Essas questões estavam lá. Sem falar que tinha também um filho que estava se relacionando com a mulher do pai. Olha só que coisa terrível. Tinha também a questão dos alimentos que eram sacrificados aos ídolos. Tinha a questão, e essa aqui é um pouquinho polêmica, a questão das mulheres falarem na igreja. Paulo vai dizer: olha, se você tem dúvida, pergunte em casa ao seu esposo. De fato, o que Paulo talvez estivesse dizendo ali era o seguinte: na hora do culto, não é hora de ficar levantando questões. Então, tem dúvida, pergunta em casa. Hoje não, quando se tem um estudo, se abre essa oportunidade para as pessoas falarem, comentarem, tanto homens como mulheres. Mas naquela época era diferente. É nessa igreja de Corinto também que vai surgir aquela outra questão, a questão do véu. O porquê as mulheres deveriam colocar o véu. Vocês se lembram que eu falei que lá tinha o templo da deusa Afrodite? E aquelas prostitutas cultuais, elas raspavam a sua cabeça, ficavam carequinhas mesmo. E quem encontrava aquelas mulheres carecas na rua, sabia que elas eram prostitutas lá do templo da Afrodite. Por isso que Paulo vai dizer: olha, é bom então que se coloque o véu. Por quê? Porque essas mulheres agora não são mais prostitutas. São mulheres que se converteram ao evangelho e agora têm uma nova atitude. E até que o seu cabelo cresça, então colocam um véu artificial sobre a cabeça. Paulo vai tratar sobre essas questões. Diz aqui ainda, olha, a questão de alimentos, o modo de celebrar a ceia. Paulo vai falar forte sobre isso, vai até chamar a atenção dos irmãos
E nós temos a última lição, vai ser falando sobre a ceia e questões a respeito da ressurreição, que foi questões que o povo tinha dificuldade de conhecer de fato essa doutrina da ressurreição. Então, com certeza, foi um momento assim muito marcante, que Paulo vai trazer esclarecimentos fundamentais àqueles nossos queridos irmãos. Quem foram então os destinatários da carta? Primeiro foi a cidade de Corinto, os irmãos da cidade de Corinto. E o interessante é que essa carta, embora tenha sido escrita para os irmãos da cidade de Corinto, ela hoje é para nós uma referência maravilhosa de como deve ser o nosso comportamento na casa de Deus. Nós vamos ver aqui que a cidade de Corinto havia passado por uma grande devastação 146 anos antes de Cristo, mas depois, passado um século, ela vai se tornar, como eu disse anteriormente, uma grande metrópole, porque ela vai ser tipo uma capital da província de Acaia. Então ela vai ser romana, ela vai ser muito importante, vai ser um centro muito importante para a época. E ali, por ser um centro importante, seria como uma das capitais mundiais. Por exemplo, quando falamos em capital mundial hoje, é impossível não falar de Nova York, Londres, né? Não falar, né, das grandes cidades, as grandes metrópoles do mundo, como, por que não dizer, né, Paris, por que não dizer São Paulo. Então, nós vamos ver muitas metrópoles com pessoas de todos os lugares, pessoas circulando de diversos lugares. Por isso que tornou-se essa capital muito importante. Além de ser um centro evangelístico, um centro muito bom para o evangelismo, também foi um centro muito importante para a propagação do evangelho. Paulo, chegando ali, ele vai entender, a sua visão, a princípio vai direcionar para os irmãos judeus, mas depois, quando ele percebe que tem uma resistência, ele vai partir para cima, anunciando a palavra aos gentios. Então essa carta é direcionada a esses irmãos, tá? Da cidade de Corinto. Diz ainda que essa cidade, como eu já disse, além de ser um templo, né, ter um templo muito formoso, isso atraía muita gente. E segundo a tradição, né, os estudiosos irão dizer que aproximadamente 1000 prostitutas serviam nesse templo. Aí você imagina bem como o pecado tomava conta dessa cidade, que tinha tudo para ser uma cidade próspera espiritualmente, financeiramente, já era, mas espiritualmente não era, mas com isso o seu nível espiritual era muito errado. Agora imagine bem, essas pessoas todas se convertendo e não tendo alguém para discipulá-las. Como seriam então os seus pensamentos, os seus raciocínios? Seriam os piores possíveis. Então é fundamental que o evangelho, quando chega, ele vem trazendo mudança. Estamos vivendo um período, você que é jovem, você está vendo que muitos jovens, infelizmente, estão achando que esse Covid não lhe ataca, que esse Covid não vai lhe fazer mal. Mas tenham cuidado, porque o sol nasce para todos. A água, a chuva vem para todos, mas a morte também vem para todos. Ela não escolhe idade, cor, sexo ou posição social. Tenha cuidado, tá? Por favor, tenha cuidado quanto a isso.
A comunidade judaica de Corinto. A comunidade tinha uma sinagoga formada, na sua maioria, por judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio em 54 d.C. Uma robusta comunidade com influência religiosa própria, uma forte vida familiar, era influente, né, o seu padrão moral. A igreja que estava lá, a comunidade judaica, que tinha um contato com a lei de Deus, então eles mantinham, mesmo nessa terra, mesmo nesse lugar onde a depravação era generalizada, ainda tinha um povo que era fiel às suas tradições. Não se mantiveram fiel ao evangelho, mas às tradições das leis sim. Me veio à memória agora, por exemplo, Ló com a sua família, que se manteve fiel em Sodoma. Mesmo com todo o pecado que havia em Sodoma, eles se mantiveram fiel. A influência da comunidade judaica em Corinto foi muito importante, porque muitos gentios, eles então vão aderir o modus vivendi, o jeito de viver dos judeus, e isso facilitou a pregação do evangelho. Facilitou que eles recebessem essa mensagem, a mensagem que Paulo havia pregado, ou que Paulo estava pregando. Os judeus rejeitaram a mensagem, mas os gentios vão abraçar esta mensagem de forma especial. Foi tão terrível, eles foram tão terríveis, essa comunidade judaica foi tão terrível contra a pregação de Paulo, que eles levam Paulo para ser julgado pelo tribunal de Gálio. Só que Gálio, quando recebe as informações, recebe as denúncias, vai ver que se tratava mais de algo de um povo contra alguém do seu próprio povo. Então ele achou por bem não julgar. E Paulo, então, ele passou ileso por essas acusações. Durante a estadia em Corinto, o relacionamento com a comunidade judaica foi marcada por tensões e conflitos. Enquanto Paulo esteve lá, ele foi perseguido, ele tinha que estar atento, porque senão a sua vida seria, com certeza, seria exterminada por causa dessa guerra, dessa luta que eles estavam vivendo. A igreja em Corinto, que é, né, aquela que é a receptora desta carta. Paulo fundou e consolidou a igreja em Corinto. Paulo é o pastor desta igreja. Os primeiros membros foram provenientes da comunidade judaica, os primeiros membros. Mas a maioria dos cristãos desta igreja tinha origem, como eu já disse, naquele círculo de pessoas que simpatizaram com o judaísmo, com o modo de viver deles. Hoje também não é diferente. Tem pessoas que não são cristãs, mas gostam do evangelho. Às vezes nem se converte, é verdade, mas gostam do evangelho. Então é fundamental nós termos uma mensagem forte para que leve essas pessoas a mudarem os seus pensamentos, a mudarem os seus comportamentos. Então é fundamental isso para a nossa vida como pregador. Então essa carta é direcionada àqueles irmãos que estavam vindo para formar a igreja, mas com as suas atitudes mundanas. O evangelho de Cristo recebe todo mundo do jeito que é, só que depois precisa haver a transformação. Então Paulo vai trazer uma transformação à vida daquelas pessoas por meio da sua carta, por meio da sua mensagem. Duas grandes ameaças aconteceram nesta igreja. Ameaças trazidas pelo judaísmo, que era, primeiro, o legalismo, que seria a salvação
seguida dos regulamentos e obediência ao costume das leis. Inclusive, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre essa questão que estava acontecendo nesta igreja, e Paulo ele vai tratar essas questões de forma assim trazer um esclarecimento. Por exemplo, eles queriam que os homens, ao aceitarem o Senhor, se circuncidassem. E o Evangelho não diz que isso era necessário. Mas, segundo o legalismo, eles achavam que uma vez que a pessoa aceitasse o Evangelho, tinha que ser igual a eles. Mas a Bíblia não fala que alguém, quando aceita o Evangelho, tem que ser igual o outro, tem que viver igual o outro vive. Não. Ele tem que ter a sua experiência com Deus. E fazer parte de uma comunidade, sim. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. E não a força da lei de uma denominação. Mas a mudança quem promove em nós é o Espírito Santo. E fala mais ainda que o outro perigo que a igreja viveu era o perigo do antinomismo, que é o quê? A salvação que vem pela fé e não era necessário se sujeitar a nenhuma lei moral. Olha só, é outro perigo também. Se lembra aquela expressão? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Seria mais ou menos isso. Ou seja, eu prego a mensagem do Evangelho, eu anuncio o Evangelho, eu prego a mensagem de salvação, mas a pessoa pode continuar na sua prática imoral de viver. Pode continuar prostituindo, continuar tendo 2 mulheres. Você que é jovem, de repente, tendo 2 namoradas, 3 namoradas, se entregando ao sexo. Ah, mas eu já aceitei Jesus, então Jesus só quer, você lembra? Jesus só quer o meu coração. Mas e a vida moral? E o que Deus estabeleceu que é moral para nós? Então nós temos que ter o cuidado. Então Paulo vai combater esse antinomismo, dizendo para eles sim, que era necessário, além da fé, precisava ter uma vida moral, uma vida ilibada, uma vida no prumo, segundo a medida do Espírito Santo. E não viver uma vida dissoluta, uma vida de qualquer maneira. As principais características da primeira carta. Primeiro, as cartas de Paulo à igreja em Corinto diz: os vários conflitos e as diferentes questões doutrinárias provocaram uma intensa troca de correspondência entre Paulo e a igreja de Corinto. Eu já disse anteriormente, Paulo vai responder questões que se levantaram na igreja, questões prejudiciais à igreja do Senhor Jesus em Corinto. Então Paulo vai tratar essas questões. Outro perigo que estava acontecendo com os irmãos era a imaturidade espiritual. O problema era que mais preocupava o apóstolo era a divisão interna, ou seja, já disse também, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. A igreja dividida, e falaremos sobre as divisões na igreja na lição de número 3, falaremos sobre isso, sobre esse perigo das divisões. E vale ressaltar que nenhuma igreja dividida ela vai subsistir, ela vai fracassar, ela vai acabar. Esse comportamento demonstrava a maturidade espiritual da congregação. Tal problema perpassa toda a carta, ou seja, está em toda a carta, porém recebe uma atenção especial nos 4 primeiros capítulos, vai tratar sobre a divisão. E para concluirmos a nossa lição diz: o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Outra característica que se destaca na carta é a ênfase que Paulo dá ao contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, ela é carnal e diabólica. E a pregação do evangelho, ela é loucura para os que perecem,
mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quando Paulo esteve em Corinto pela primeira vez, a sua principal mensagem foi a respeito do Cristo crucificado. Ele vai dizer assim: olha, eu não fui a vocês com palavras de sublimidade, mas eu fui a vocês em demonstração do poder de Deus. Ele fala que não propôs anunciar a sua mensagem, mas anunciar a mensagem de Cristo e este crucificado. Esta era a ideia que Paulo queria ao escrever aos irmãos. Mostrarem para aqueles irmãos que era necessário que eles não fossem cristãos imaturos e que eles abrissem mão da sabedoria humana, porque ali a cultura grega estava muito forte, né? A cultura grega dominava, a questão dos filósofos dominavam. Então, ele vai contrastar e vai debater isso aí, falando acerca da sabedoria humana em contraste com a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz. Quem é que vence? A mensagem da cruz vence. Porque a sabedoria humana, sabe quando termina? Quando o homem é sepultado. Quando o homem é sepultado, toda a sua sabedoria termina. O seu legado até fica, mas a sua sabedoria ele mesmo não vai mais usar. E a mensagem do Evangelho, ela continua viva, ela continua atual até o dia de hoje. Que coisa linda! Que Deus nos abençoe. Pense na ênfase que Paulo dá ao contraste entre a loucura e a cruz e a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo passa e a mensagem da cruz permanece, permanece, permanece e permanece para sempre. Vamos fazer o seguinte, amados. Não vamos colocar, concluindo, não vamos colocar a nossa confiança no homem. Não. Vamos depositar a nossa confiança em Deus. A primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. O objetivo era orientar os crentes a partir de informações recebidas de pessoas da casa de Cloé e responder aos questionamentos da igreja, os participantes das divisões que estavam trazendo resultados perigosos e também tratar da imaturidade daqueles cristãos. Que Deus nos abençoe e eu lhe aguardo em breve na nossa segunda aula, que vai ser falando sobre a ação de graças pela igreja de Corinto. Paulo dá ações de graça pelos irmãos que foram irmãos que fizeram a diferença no seu ministério. Porém, era uma igreja, infelizmente, que tinha tudo para ser uma igreja espiritual, mas era uma igreja carnal. Uma igreja carnal. Que Deus te abençoe. Não se inscreveu ainda no canal? Se inscreva. Se desejar também, compartilhe esse conteúdo com mais alguém. Tá? A minha voz está um pouco cansada, mas espero que você tenha compreendido a mensagem desta lição que foi gravada com toda a dedicação e carinho para que você seja edificado nesses dias de pandemia. Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém.